Olá pessoal, estou aqui para fazer o lançamento do desafio Voz à Obra 154. 154 desafios, são bastante, muitos desafios, muito bom, né? Então, para começar, vamos falar sobre o serviço, ou seja, a avaliação do desafio vai ser na quarta-feira que vem, dia 26 de abril. O destaque ou os destaques a gente publica na segunda-feira, dia 1º de maio, dia do trabalho, vamos trabalhar. E o próximo desafio está previsto para quinta-feira, dia 17 de maio. Então, aí vai ser o 155. Bom, hoje nós temos um texto interessante para fazer uma locução interpretada, que fala de viver bem, para variar sobre um empreendimento imobiliário, que geralmente tem textos criativos, textos bem humorados e que precisam de uma boa interpretação. Então, mais pro final dessa live eu vou fazer a direção do texto para vocês participarem conscientes da melhor maneira de fazer o texto. Que mais? Hoje também, antes de fazer a direção, eu vou comentar alguns detalhes do Voz à Obra Casting. Isso vai ser dirigido para quem já investiu no Voz à Obra em algum momento desde 2013, ou seja, há 10 anos atrás, quando comecei a fazer os workshops com o Antônio Viviani e tudo mais, todo mundo que participou desde aquele tempo até hoje pode participar do Voz à Obra Casting. Voz à Obra Casting é uma experiência que está dando certo. Hoje mesmo nós mandamos 2, ontem um e hoje outro, pedido de casting para quem investiu no Voz à Obra. Atualmente quem faz o curso, quem faz a mentoria, o Master Coach em Voz à Obra, mudou para o nome correto dele, que é mentoria. Na época que eu criei o Master Coaching, quando você falava mentoria, era meio esquisito, as pessoas não tinham ainda esse hábito desse tipo de serviço, então eu chamei de Master Coaching, apesar de não ser exatamente um coaching, né? Era realmente uma mentoria. Agora já podemos botar o nome certo, então hoje em dia o Master Coaching é o Voz à Obra Mentoria. E para quem também participa dos workshops que a gente também tem feito. E eu vou comentar sobre, porque agora nós estamos tendo um volume de trabalho maior e tem muita gente participando e tem algumas coisas que precisam ser corrigidas e o pessoal precisa prestar um pouco mais de atenção nos e-mails. Às vezes tem e-mail com texto enorme, precisa ler o e-mail. Tem gente que não lê o e-mail, então, ou algumas outras coisas que também tem que ser corrigidas, então eu vou conversar sobre isso mais tarde. Estou só avisando para o pessoal que não precisa nem estar agora na live, pode assistir, como muita gente, na verdade, assiste depois, a hora que tá o post lá no Facebook, no Insta e no YouTube. Então, um dos assuntos importantes hoje vai ser, principalmente para quem já fez o Voz à Obra em algum momento, para saber detalhes do Voz à Obra Cast. Bom, então vamos voltar aqui ao desafio. Como participar, né? Muita gente já ouviu falar que é legal, quer participar, mas nunca participou. Para participar, você tem que estar na minha lista de e-mails. Como é que faz se você não está, se você não se inscreveu? Então você entra em vozaobra.com/desafio, deixa seu e-mail, você vai receber durante o tempo do desafio, ou seja, de hoje até quarta-feira, você já recebe o texto, para você gravar. Agora, fora desse tempo, no restante do mês, aí você recebe um e-mail
dizendo que você está inscrito, que a hora que você quiser desistir é só você clicar lá em descadastrar, que você é descadastrado, e aí você recebe na quinta-feira do mês que vai iniciar o desafio, você recebe um e-mail com o texto daquele desafio. Então é vozaobra.com/desafio. Você recebeu o e-mail, está na lista, de alguma maneira você está na lista, ou se inscreveu ou já está inscrito antes. Tem que fazer a gravação, pode ser em qualquer meio, pode ser gravador digital, pode ser celular, pode ser computador, microfone, cabine, não importa, não precisa, eu não vou analisar o som, eu vou analisar a interpretação. Então o som pode estar ruim e não tem problema, o importante é a interpretação. Você grava, coloca isso aí vai virar uma gravação digital. Você sobe no soundcloud.com, que é um tocador de áudio. SoundCloud no celular é um aplicativo, no computador é um site, um site que você se inscreve, é grátis, tanto pelo celular como pelo computador, é grátis, você faz o upload, ou seja, você sobe para a plataforma do SoundCloud o áudio que você tinha no seu computador ou celular. Tem lá escrito upload, lá em cima. Joga seu áudio naquele upload, ele carrega automaticamente. Aí antes de sair você tem que salvar, geralmente é na direita embaixo, salvar. Salvou, vai aparecer um endereço em cima, www.soundcloud.com/ o nome do arquivo que você colocou lá. Você copia isso, porque esse é o link que você vai colocar nos comentários deste post aqui que vai criar a hora que terminar essa live, o vídeo vira um post. Então nesse post tem os comentários. Num dos comentários você coloca esse link que você copiou lá do SoundCloud. Aí você automaticamente está participando do desafio Voz à Obra. Mas se você tiver com dificuldade, não entendeu direito, passou, perdeu alguma coisa, às vezes assistiu de novo o vídeo, não conseguiu, então no e-mail que você receber, você responde para mim pedindo o passo a passo, eu mando um passo a passo. Tudo isso que eu falei, talvez até com mais alguns detalhes, acho que tem mesmo, você aprende como é que funciona e pode participar. Outra coisa é que, tanto lá, em todos os e-mails que você vai receber sobre desafio, vai aparecer uma coisa lá que chama Desafio Plus. Esse Desafio Plus é uma maneira de você, antes de colocar a sua gravação nos comentários, você pede para eu fazer não é uma avaliação prévia, mas é uma direção diferente, uma avaliação mesmo prévia. Só que para eu fazer essa avaliação prévia, mais pormenorizada e tudo mais, para você fazer uma gravação melhor, você tem que investir R$57. Mas, se não quiser, a maioria das pessoas não quer, não tem problema, não tem necessidade. O desafio é grátis, o desafio Voz à Obra é grátis, você participa sem pagar nada. Você só investe alguma coisa caso queira que eu faça previamente uma análise do que você gravou e dê sugestões para mudar, e você regrava. Muitas vezes eu peço para mandar de novo para eu ver como é que ficou, e aí depois que eu aprovei, aí você coloca nos comentários. O que acontece muitas vezes é que geralmente você acaba conseguindo fazer uma gravação melhor, até porque você não está fazendo sozinho, está fazendo com uma direção e tudo mais. Então muitas dessas gravações, não são todas, mas muitas dessas gravações acabam virando destaque. Então isso também faz bem para o ego, né? Então muita gente participa por duas razões. Primeiro, para ter uma gravação de qualidade, com um aval a mais, né? E
segundo também porque tem essa oportunidade. Bom, então esse é a maneira de você participar do desafio Voz à Obra. O que eu vou falar agora? Sobre o que é o Voz à Obra? O Voz à Obra é uma plataforma de ensino de curso de locução. Então nós temos um curso online, chama Voz à Obra Online. Depois, esse post aqui que vai virar, esse vídeo vai virar um post, a gente vai ter na descrição o Linktree do Voz à Obra, que é um link que você encontra o endereço para receber o texto, recebe o endereço do curso do Voz à Obra Online, que você clica, tem as informações, tem um vídeo que eu explico como é que funciona, e depois, você, de repente, se interessou, vai descendo o vídeo, vai ter no final os valores, as formas de pagamento, e aí você fala assim, puxa, eu quero me inscrever. Tem até, inclusive, a entrada para você se inscrever no curso no Voz à Obra Online. Se você quiser entender como é que funciona o Voz à Obra Mentoria, que é o antigo Master Coaching Voz à Obra, aí você manda um e-mail para o vozaobra@gmail.com, mas isso também vai estar nesse Linktree, isso você, nesse e-mail que você recebeu do desafio ou do texto, né, quando você se inscreve e recebe o texto, tem a volta é para o e-mail do Voz à Obra. Você fala assim, eu gostaria de informações sobre a mentoria, e eu tenho um texto preparado, que eu mando para você analisar, ver se vale a pena para você, enfim. Outro serviço que a gente faz é o serviço de portfólios, que a gente faz, vamos dizer, tanto o portfólio como a mentoria pode ser online, como pode ser presencial. Tem valores para cada uma dessas coisas. E mais um serviço que a gente tem feito ultimamente são os workshops. Nós estamos, talvez, não é certeza, mas talvez no fim do mês aqui de abril a gente faça mais um workshop. Existe também um plano de fazer um workshop para jovens. Jovens, na verdade, são adolescentes. Talvez crianças, mas muito provavelmente começar com o de adolescentes e depois a gente faz o de criança, não sei, ainda estamos estudando, mas deve rolar em breve. Ou talvez só por enquanto, esse workshop normal que a gente faz, que tem feito e tem sido bacana e tudo mais. A grande vantagem dessas participações, fora você ter uma formação mais apurada de locução natural, a locução que se usa mais hoje em dia e tudo mais, você também pode participar do Voz à Obra Casting, que é uma iniciativa que tem parecida com aqueles sites internacionais, o Voices 123, o Voices 123, né? E alguns outros sites internacionais que existe essa possibilidade, que você se inscreve, deixa lá o seu portfólio e tudo mais, e fica habilitado a receber pedidos de gravações, e você tem que participar do casting. Geralmente tem um tempo de entrega limitado e um número de participantes limitado. No nosso caso, é muito parecido com isso, e é uma iniciativa que eu tenho sentido que está indo para frente, está dando resultado, e a nossa intenção é fazer isso crescer mais, e isso ir para novas produtoras aqui do mercado brasileiro, porque é um serviço que vale super a pena para a produtora e também para quem já fez, que eu chamo de aluno e ex-aluno do Voz à Obra, também acaba tendo essas oportunidades, e é uma oportunidade de trabalho, né? Então, realmente, vale muito, muito a pena, e a gente tem tido bons resultados. O pessoal
tá participando. Hoje mesmo a gente fez um ontem, mas o resultado saiu hoje, até a hora do almoço, e à tarde já aconteceu a gravação. Foi e agora à tarde também mandei um outro que até o fim da tarde recebemos as gravações, já foram enviadas para o cliente. São dois clientes diferentes, são dois trabalhos. É lógico que não temos 2 por dia, né? Mas se a gente contar, nessa semana tivemos 2 trabalhos, né? Tanto para vozes masculinas como para vozes femininas. Às vezes temos só para vozes masculinas, às vezes só para vozes femininas, às vezes só para vozes jovens, não importa, né? O cliente determina que tipo de voz que ele quer, que tipo de interpretação que ele quer, né? E a gente coloca isso no e-mail e recebe as gravações. Agora, eu queria... essa conversa que eu vou ter nesse momento vai ser dirigida para o pessoal que participa do Voz à Obra Casting. Então, mesmo que você está assistindo e não tem possibilidade ainda de participar, porque ainda não investiu no Voz à Obra, vale a pena, porque tem algumas recomendações que são importantes para você, até profissionalmente, quando você mandar um arquivo para um cliente, obedecer certos detalhes que eu vou falar aqui para o pessoal que participa, né? Geralmente, os e-mails que eu mando são meio longos, né? Tem muita explicação. E uma coisa básica, isso serve não só para quem é do Voz à Obra, para todo mundo. Quando você recebe um e-mail de trabalho, é importantíssimo você ler tudo e tentar entender tudo. Por quê? Porque muita coisa que é pedida lá, está numa frasezinha lá no começo. Ela é muito importante para a entrega do trabalho. Então, por exemplo, esses 2 castings que nós tivemos hoje foram muito rápidos, de resolução rápida. Então, tem um prazo. Não adianta passar do prazo. Passar alguns minutos, tudo bem. Agora, por exemplo, esse é um dos detalhes, o prazo, né? Então, por exemplo, hoje era o primeiro dos castings, era para entregar até às 11 horas. Poxa, se você entregar até quase meio-dia, muitas vezes dá tempo. Por quê? Porque ainda eu estou trabalhando em cima do casting, dependendo do número de pessoas, né? Por exemplo, esse primeiro eu recebi 56 gravações, né? Então ainda estou trabalhando nelas, né? São 56 participantes que mandaram as suas gravações. É lógico que vai ser escolhido um, mas muitas vezes o cliente, às vezes não é para mim, às vezes é para outro cliente, o de manhã era para outro cliente. Já aconteceu de eu mandar o casting para eles escolherem 2 e gostarem de algumas vozes e vão chamar para outros trabalhos, né? Então, vale a pena, é uma maneira diferente daquela dos gringos, que são tempo limitado, não tem conversa, não tem feedback, você manda, se ganhar, ganhou, não ganhar, azar, né? Aqui também, lógico, ganhar, ganhou, não ganhar, mas existe essa outra possibilidade. Outra coisa, essa coisa de ler o texto é importante, porque tem certas instruções que, se não forem seguidas, né, no site gringo, se você não seguir o que o cara falou, você dançou. Aqui não, eu fico consertando as coisas, mas chega um ponto, por exemplo, hoje, 56 gravações, que eu tinha uma hora para mandar, é muito pouco tempo para receber coisa errada. Então, o que está escrito lá? Uma das coisas que eu ponho, coloque o seu nome no começo do arquivo. Então, recebe um texto e depois o nome, às vezes nem põe o nome. Então, isso é básico. Então, se isso acontece lá fora,
na gringa, você está fora, você nem, não é nem considerado. Então, como eu conheço a maioria, praticamente, se eu não conheço a voz, eu conheço o nome, muitas vezes eu conheço a voz, então eu ouço e falo, opa, esse aqui é esse locutor, essa locutora, coloco o nome lá. Mas isso dá trabalho, isso chega uma hora que você fala, pô, sabe? Então, e eu não quero chegar para vocês e falar, pô, eu não vou mais considerar, porque não é assim que eu gosto. Mas teria que ser, porque vem com o nome errado, vem com só um pedaço, então se a orientação coloca o seu nome, não precisa colocar mais nada, coloca só o seu nome, ué. Né? Por quê? Porque todos os outros são o mesmo assunto, são o mesmo texto, a única diferença entre o seu arquivo e o do seu colega é o nome. Então, é o seu nome. Então, por favor, primeira coisa. Segundo, eu vou até dar uma olhada nas coisas que eu peço. Por exemplo, desses da semana passada tinha um texto enorme de condições aceitáveis ou não. Se você não aceitasse, então era um texto, não, tinha que ler. E quem participasse, eu já disse que eu considerava que quem participou significa que aceitava aquelas condições. São condições meio leoninas, puxa mais para o cliente do que para você, mas é o que nós recebemos, o que nos ofereceram. Se você não concorda, se você não quer, não participe. Só isso. Né? Não adianta se revoltar, não adianta falar, mas e não sei o quê? Mandei o valor. Mas está muito baixo. Não, se está muito baixo, não participa. Ué, é o que o cliente determinou. Não é a maioria das vezes eu não participo. Às vezes eu peço, falando, puxa, isso aí é pouco. O pessoal não vai querer. Né? Porque também não estou... Puxa, mas eu entendo o que é viável, o que não é viável, o que é possível, o que não é possível. Então, outra coisa que tem que... Não adianta vir. Outra coisa que todo mundo que participa do Voz Alva tem muito acesso a mim, tem acesso ao meu WhatsApp. Então, liga e pergunta, olha, mas aquele negócio, posso mandar 5 minutos atrasado? Não precisa, manda e acabou, não precisa perguntar isso. Mas tem um não sei o que no texto, posso mudar? O cliente que manda o texto. Às vezes eu crio o texto em função do briefing. O briefing é assim, porque ele não tem o texto. Eu faço um texto, eu pego. Não adianta, se o texto está lá, se na gringa, né, ou seja, nos sites internacionais, você chegar para eles e falar, mas eu não concordo com isso que está no texto. O texto é isso mesmo? É isso. Se a pessoa escreveu errado, paciência. Você tenta falar de uma maneira e o importante não vai ser essa palavra, não vai ser. O importante vai ser o conjunto da gravação que você vai fazer. Então tem que ser, isso aí é uma postura profissional. É isso que eu quero passar para vocês. Né? Que a gente, quando participa de um mercado, de um meio, a gente tem que ser profissional. A gente não pode ser chato, não pode ficar pegando no pé, não pode ficar perguntando, porque a resposta vai acontecer. Então, esse é um aviso para... talvez tenha detalhes que eu tenha deixado passar, que eu esqueci de falar, mas basicamente são essas coisas. Leia o que está escrito. Quando tem escrito lá no e-mail importante, é porque é importante. Né? Fala, coloque uma gravação só no arquivo, aí vem 2. Coloque a gravação montada como se fosse entregar para o cliente. Aí você recebe uma gravação, o cara fala, começa o texto, volta, sabe, sem editar. Porra. Não, essa aí, geralmente o que acontece? Eu recebo 50 arquivos, como foi o primeiro. Eu não posso mandar 50. Eu tenho que separar. Aí eu pergunto, quantos você quer? O cara fala, eu quero 10 no máximo. Então eu tenho que ouvir, vejo quem está melhor, quem está com o resultado melhor e mando 10.
O da tarde foi assim. O da manhã, não. Foram 26, 32. Eu não lembro agora se foi 32 ou 26. Bom, ele queria ouvir tudo. Mandei tudo. Aí, nem ouvi. Nem ouvi. Porque aí, se eu ouvir alguma coisa e estiver errado, paciência. O cliente vai ouvir, o cliente vai se chatear. E não vai querer falar, isso aí não cuidou nem daquilo. Né? Então, ele tem que pensar muito com a cabeça do cliente, quer dizer, o que ele vai receber de mim? O que ele vai analisar? A minha voz, minha interpretação? Você acha que ele só analisa isso? Ele analisa muita coisa. A voz, a interpretação, o sotaque, dependendo do que ele vai fazer. A gravação da manhã era só para quem morava em São Paulo. Eu recebi alguns arquivos de gente que eu sei que mora fora de São Paulo. E não foi um só, foi mais de um. Então, se tivesse lido o texto, saberia que era só para quem... Por quê? Porque ele queria gravar lá e acabou nem gravando, acabou usando uma gravação que ele recebeu, que estava muito boa, dentro da opinião dele, e só usou direto, até resolveu, quebrou o galho. Mas poderia querer, porque o cliente ia lá dirigir e tal. Então, a gente tem pequenos detalhes que tem que ser respeitados. Sabe, é diferente da conversa comigo, que é uma conversa amistosa, que a gente fala, tô com um problema aqui, tô com um problema ali, a gente conversa. Agora, quando é um trabalho profissional de entrega, tem que entregar da maneira que está sendo pedida. Se você não aceita o que o cliente quer, você não entrega, não participa. Não aceitou grana, não aceitou prazo, não participa. Não aceitou condições de... não participa. Só isso, não adianta. Não adianta. Não adianta eu coloco assim, não perca seu tempo. Né? Isso ultimamente tem colocado nos meus textos, para o pessoal não perder o seu tempo. E também não fazer com que eu perca o meu tempo, porque eu ouço aí, sabe, não dá. Né? Então, isso que eu estou falando é um alerta, principalmente para quem participa do Voz à Obra Cast, mas para todo mundo que está no meio, são medidas profiláticas, são medidas que têm que ser levadas em conta. Tem que respeitar isso, tem que fazer de uma maneira que o cliente receba a sua gravação e fale, puta, que legal, olha que voz bacana, olha que não sei, sabe? Porque tudo que vem bonitinho, o cliente já recebe de uma maneira melhor, né? Mesmo que não esteja boa, mas ele vê, pô, ó, que profissionalismo, ó, não gostei, mas tá bacana, tá direito. Então, é isso, é um papo que às vezes parece chato, mas se vocês forem prestar atenção, é muito importante, porque isso é uma questão que tem que ser levada em conta quando você é profissional de alguma área. E na área de som, principalmente, que é a minha área, a área de locução, esses cuidados são muito importantes. São muito importantes. Então, não vou repetir, porque são muitos itens. Prestem atenção, que eu acho que a gente acaba fazendo um trabalho melhor e mais profissional. Né? E aí as pessoas também admiram. Bom, agora vamos falar sobre o texto dos Jardins dos Girassóis. Viver bem. Né? Uma coisa importante, que isso eu falava muito antes, ultimamente eu não tenho falado, quando você recebe um texto que você manda para o cliente, você não lê o título. Você não fala, por exemplo, Jardim dos Girassóis, Viver Bem. Esse é o título. Jardim dos Girassóis é o cliente, né, ou o produto, ou a marca, né, que é um serviço, um condomínio, e Viver Bem é o título. Então, mas você não fala isso na hora que você grava. Você pode falar antes, sei lá, Jardim dos Girassóis, Viver Bem, primeira, pá. Você quer segunda? Sim, mas a hora que você vai mandar para o cliente, você não manda primeira, não, você manda a gravação. Então, é só a gravação que tem que mandar. E isso, o que acontece?
Recebo, por exemplo, no Cast recebo vários com título e tal. Antes eu abria o Pro Tools, editava, tirava, agora não vai, paciência, também não tenho tempo, né? Então, falando do texto do Jardim dos Girassóis, Viver Bem. Então, tem que ser uma locução simpática, tem que ser uma locução relativamente alegre, sim, né, satisfeita, e respeitando, por exemplo, é um texto que eu coloquei vários pontos de exclamação, porque eles são importantes, né? Então, respeitar a pontuação. Vamos lá, vamos fazer uma passada para vocês terem uma ideia, né? Viver bem é aproveitar melhor o seu tempo. Viver bem é não se preocupar com o dia de amanhã. Viver bem é deixar a vida sempre mais leve. O que mais você pode querer para você e sua família? Lazer, natureza, tranquilidade, segurança, comodidade, transporte na porta, Jardim dos Girassóis. Tudo para a família toda viver bem. O empreendimento Matias Nogueira. Então, ou seja, é um texto de mostrar uma felicidade, mostrar um lugar bom de viver, feliz, né? Como se a vida fosse assim tão fácil. Mas é isso que, quando você vai comprar um imóvel, é isso que você busca, é isso que você espera e é isso que eles oferecem. Então, você tem que deixar isso bem definido, bem claro, e tem que ter esse jogo de cintura, né? Não é falar viver bem e aproveitar melhor o seu tempo, viver bem e não se preocupar. Não, isso está completamente errado, né? Viver bem é aproveitar melhor o seu tempo. Viver bem é não se preocupar com o dia de amanhã. Viver bem é deixar a vida sempre mais leve, né? Então, essa que é a direção que precisa ser seguida, que é essa dá certo. Bom, então, repetindo os nossos serviços, né? O serviço do desafio, avaliação, vai ser na quarta-feira que vem, dia 26 de abril. Os destaques, ou o destaque, vai ser publicado na segunda-feira, dia 1º de maio, dia do trabalho, feriadão, segunda-feira. E o próximo desafio vai ser no dia 17 de maio, como sempre, uma quinta-feira. Então, aguardo aí que vocês participem, que quem ouviu aqui minha queixa / instrução do Voz à Obra Casting, que serve para quem é do Voz à Obra e para quem também está no mercado. Aproveite as dicas que vale a pena, eu garanto. Então, como sempre, Voz à Obra.